E aí, tudo certo? Pensa comigo, como pode o menor país do mundo ser, ao mesmo tempo, um dos lugares mais influentes do planeta? Parece um quebra-cabeça, né? Toda vez que um novo papa é escolhido, o mundo todo para assistir. Então, como esse lugar funciona de verdade? É isso que a gente vai desvendar hoje. Olha, para a gente ter uma noção do tamanho da coisa, ou melhor, da falta de tamanho, a cidade do Vaticano tem só 0,44 quilômetros quadrados. Isso é menos da metade do Autódromo de Interlagos, em São Paulo. É menor até que o Parque Hopi Hari. É, basicamente, do tamanho de um bairro grande. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão. Como é que um lugar tão pequeno, que recebe cerca de 10 milhões de turistas todo santo ano, consegue se organizar e funcionar como um país de verdade, com tudo que tem direito? Para a gente entender essa história toda, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, como esse bairro virou um país. Depois, como ele é administrado no dia a dia. Quem são as pessoas que vivem e trabalham lá? E por fim, por que, afinal, esse lugarzinho importa tanto? Bom, vamos começar pelo começo. Como que um pedaço de terra tão pequeno conseguiu o status legal de um país? O que é preciso para ser considerado uma nação soberana? Apesar do lugar ser super antigo, com o túmulo de São Pedro ali há quase 2000 anos, o país Vaticano é bem recente. Ele foi criado oficialmente em 1929, através do Tratado de Latrão. Esse acordo botou um ponto final numa briga antiga entre a Igreja Católica e o governo da Itália. Mas o que faz um país ser um país? Existe uma receita de bolo para isso? Que está na Convenção de Montevidéu de 1933. Basicamente, precisa de 3 coisas. Primeiro, um território definido. O Vaticano tem, mesmo que pequeno. Segundo, uma população permanente. Tem também, a gente já vai ver quem são. E terceiro, um governo. Checado. O Vaticano cumpre todos os requisitos. E as provas de que é um país de verdade estão por toda parte. O Vaticano tem bandeira própria, tem hino nacional, emite passaportes, selos e tem até um domínio de internet só dele, o .va. Certo, a gente já entendeu que é um país. Mas e aí, como ele é governado? Quem manda em quê? A estrutura de poder por lá é bem diferente de qualquer outro lugar do mundo. Primeiro de tudo, um ponto que confunde muita gente. Cidade do Vaticano e Santa Sé não são a mesma coisa. Pensa assim, a cidade do Vaticano é o lugar físico, o território, o país. Já a Santa Sé é a entidade que governa a Igreja Católica no mundo inteiro. É a gestão, o governo da religião. E quem está no topo desses dois? O Papa. Ele acumula as duas funções. É o líder espiritual da Santa Sé, chefe de toda a Igreja Católica e, ao mesmo tempo, é o chefe de Estado, o presidente, por assim dizer, da cidade do Vaticano. Mas claro que o Papa não vai cuidar dos problemas do dia a dia. Para isso, existe toda uma estrutura administrativa, como se fosse uma prefeitura que cuida da gestão da cidade. Também tem um poder legislativo que cria as leis e um sistema de justiça completo. Aliás, um fato histórico. Foi em 2025 que a freira Rafaela Petrini se tornou a primeira mulher a comandar essa prefeitura. E sim, com milhões de turistas, tem crime. O mais comum, sem surpresa, é o furto de carteiras, os batedores de carteira. Mas olha que curioso, não existe nenhuma prisão dentro do Vaticano. Se alguém é condenado por lá, a pessoa cumpre a pena numa prisão italiana em Roma. Ok, já falamos do território e do governo. Agora vamos falar das pessoas. Quem são os cidadãos do Vaticano? Quem protege o menor país do mundo? As regras para viver ali são, digamos, bem particulares. Todo país precisa de defesa, certo? Só que o Vaticano não tem um exército como a gente conhece. Então, como a segurança do Papa é garantida? A resposta para essa pergunta tem mais de 500 anos e usa um uniforme bem colorido, a Guarda Suíça. Ela foi fundada lá em 1506, quando os mercenários suíços eram considerados os melhores soldados da Europa. Hoje, o foco deles não é defender as fronteiras, mas sim a segurança pessoal do Papa. E para fazer parte desse grupo, a lista de exigências é longa e bem específica. Tem que ser cidadão suíço, católico, homem, solteiro, ter entre 19 e 30 anos e no mínimo 1,74 m de altura. Ah, e aquela história de que o uniforme foi desenhado por Michelangelo é lenda. O design é, na verdade, inspirado em pinturas antigas. Agora se prepara, porque a cidadania do Vaticano é uma das coisas mais diferentes que existem. Ninguém nasce vaticanense. A cidadania lá é por função, um princípio chamado jus office, ou seja, a pessoa só é cidadã enquanto trabalha para a Santa Sé.
Acabou o emprego, acabou a cidadania. Simples assim. Por causa disso, os números da população são minúsculos. São cerca de 673 cidadãos oficiais e um total de 882 moradores. Desse total, 120 são da Guarda Suíça. É uma comunidade bem pequena e exclusiva. E para fechar essa parte, mais uma curiosidade do dia a dia de lá. É oficialmente proibido ter animais de estimação morando dentro dos muros do Vaticano. Chegamos então à pergunta final e talvez a mais importante de todas. Por quê? Por que um estado que é menor que um parque tem um peso tão gigantesco no cenário mundial? Vamos juntar as peças agora. Uma parte enorme da resposta está nesse número aqui, 10 milhões. Essa é a estimativa de pessoas que visitam o Vaticano todos os anos. Isso por si só já o transforma num ponto focal do planeta. No fundo, a influência do Vaticano se apoia em 3 pilares gigantescos. Ele é o coração religioso de mais de 1 bilhão de católicos. É um tesouro histórico, com uma história que atravessa milênios. E é uma potência cultural, guardando algumas das obras de arte mais importantes da humanidade. E essa potência cultural é algo que se pode ver e sentir. Lá dentro estão obras-primas como a Pietà e, claro, o teto da Capela Sistina, ambos do Michelangelo. E é justamente na Capela Sistina que acontece o conclave, aquele momento em que os cardeais se trancam para eleger um novo papa, um evento que o mundo inteiro acompanha. E com isso, a gente fecha o ciclo. Um estado soberano, minúsculo em território, mas com um poder simbólico, religioso e cultural que ecoa no mundo inteiro. A existência do Vaticano nos faz pensar: será que no mundo de hoje, o tamanho de um território ainda é o que define a verdadeira influência de um lugar? Fica aí a reflexão.